Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Jesus, o amor de Maria, se faça presente no meio de nós. Queridos irmãos e irmãs, neste momento vamos iniciar o 9º dia da campanha dos 54 terços. Mas primeiramente vamos pedir a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos dá força, que nos fortalece e que nos dê sabedoria para continuar a nossa caminhada espiritual, sendo verdadeiramente cristão e procurando nos colocar como verdadeiros filhos de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor e enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos iniciar esse 9º dia e o nosso tema dessa campanha, dessa 5ª campanha que estamos rezando é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Cristo, quando chama a atenção dos judeus, mostrando que para ser livre, para deixar de ser escravo do pecado, ele olha para aqueles judeus e diz, eles questionam, se somos livres, somos descendentes de Abraão, por que não somos livres? Então, e Cristo explica, Cristo diz, para tornar livre, para ser cristão, precisamos deixar de lado os nossos maus costumes, ou a vida de pecado que muitas vezes nós levamos. E, no entanto, meus irmãos, minhas irmãs, ser cristão, ser liberto por essa verdade que é Cristo, todos nós conhecemos que o verdadeiro caminho de salvação é Cristo, mas muitas vezes não permitimos, porque os nossos maus costumes, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, às vezes está incoerente com o propósito que Cristo tem para cada um de nós. Muitas das vezes nós deixamos de lado tudo aquilo que nos coloca como ser cristão para viver o que o mundo nos oferece. E às vezes entramos em contradição. Os maus costumes que nós, sabedoria, a nos colocar no nosso lugar, no lugar de cristão, no lugar de filhos de Deus. Precisamos nos colocar dentro do caminho, o caminho verdadeiro, o caminho que vai nos trazer a paz de verdade, porque às vezes buscamos uma paz, uma felicidade muito distante daquilo que Deus nos propõe a cada um de nós. E o propósito de Deus para cada um de nós é sempre nos colocar como ser cristão e servir Deus, ir ao encontro da salvação, mas para isso eu preciso permitir a chegada do Messias na minha vida, renascer com Cristo. E aí, às vezes nós queremos sim renascer com Cristo, mas não desapegamos do mau costume, daquilo que vem nos atraindo, principalmente quando se trata de bens materiais, riquezas. Às vezes vemos pessoas passando fome, sequer temos coragem de fazer algo para ajudar aquela pessoa naquele momento que está com fome. Às vezes somos tanto apegados em bens materiais que importa a minha pessoa, o outro é que se vire, se eu tenho porque eu trabalhei. Mas será que Jesus vai gostar desta nossa atitude? Será que com essa atitude somos libertos? Para ser liberto por Cristo, eu preciso ir ao encontro, pegar
todos os ensinamentos de Cristo trazer para a minha vida. Sendo que Cristo deu a sua vida para salvar todos os povos e nações, para salvar, quando alguém falava, né, ou aquela mulher pega em adultério, né, que eles chegam, a lei de Moisés manda apedrejar uma mulher quando é pega em adultério, e Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E no entanto, né, quando sai todo mundo, Jesus olha para ela e diz: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. É neste ponto que essa libertação, que essa salvação vai chegar até nós. É nesse ponto que Cristo nos convida. E quando aquela mulher vê Jesus falar desta maneira, vai e não peque mais, a partir daquele momento ela passou a servir Jesus, esteve sempre ao lado de Jesus até o final, até a sua morte de cruz. Estava ali Maria Madalena, né? Que foi aquela mulher que aquele povo queria apedrejar, e ela passou a servir Jesus de verdade. Ela sim foi liberta por essa verdade. Só que nós, hoje, no mundo atual, nós queremos ser libertos, entre aspas. Nós não deixamos de lado tudo aquilo que nos distancia de Jesus. Nós não deixamos de lado. Nós queremos a salvação, mas ao mesmo tempo queremos levar consigo aquilo que o mundo nos oferece. Nós temos que saber separar uma coisa da outra. Se é bom, tem que estar conosco. Se é ruim, que vai me levar à morte eterna, eu tenho que abandonar. Então, queridos irmãos e irmãs, conhecer a verdade não é apenas saber que Cristo é o caminho de salvação, mas sim praticar os seus ensinamentos e procurar viver dentro da lei do amor. Principalmente, olhar para as pessoas que necessitam, os mais pobres, os órfãos, as viúvas, e tentar ajudar no seu melhor possível. Jesus veio para que todos que nele crê tenham a vida eterna. Mas eu preciso ir ao encontro da minha salvação. Nós precisamos. Se achar que só a morte de Cristo na cruz é o suficiente para que todos nós tenham a salvação, nós estamos totalmente enganados. As nossas atitudes, os nossos maus costumes têm que ser abandonados para viver uma nova vida. Então vamos continuar neste momento, né? Essa quinta campanha, nesse 9º dia que estamos rezando. Vamos pedir a Jesus que nos ensine a fazer a nossa conversão de maneira ampla, a conhecer Jesus, ser liberto por essa verdade, conhecendo a verdade, deixando ser liberto por ela, que a conversão possa acontecer na nossa vida. Que Jesus veio nos libertar de todos os vícios, de todos os maus costumes, de tudo aquilo que nos distancia de Ti, meu Pai. Nos ensine a amar, respeitar uns aos outros, como o Senhor tanto nos ama. Jesus nos deu uma prova de amor tão grande que Jesus em nenhum momento pensou em desistir da cruz, mas sim carregou a sua cruz para o Calvário, levou adiante todo o propósito que Cristo tinha para ele, que Deus nosso Pai tinha para Jesus, que é a salvação do mundo. Em nenhum momento nós vemos Cristo desfigurado, Cristo falando sobre aquele povo que estava crucificando. Cristo diz: Pai, perdoe, eles não sabem o que está fazendo. E no entanto, até no seu último momento, ele pediu clemência por Deus, por nós. Que nós saibamos olhar tudo aquilo que Cristo nos oferece, mas abraçar esse projeto e trazer para nós. Se for possível, até dar a nossa vida para defender o Cristo vivo, aquele que ressuscitou, nos dando a vida eterna. Então este é o nosso papel, transformar, viver. A salvação, ela inicia na terra. Só que somos agraciados depois da nossa morte, que nós vamos para junto do Pai.
ali ficaremos eternamente, se conquistarmos a nossa salvação. Mas é aqui na terra que iremos conquistar a salvação, e não depois da nossa morte. Que nós saibamos pedir essa conversão a Jesus, que Jesus nos transforma e nos renova e faz de nós verdadeiramente cristão e filho de Deus. Também vamos rezar por todas as famílias do Brasil e do mundo, que nós, pais, mães, saibamos educar os nossos filhos na fé, testemunhar o batismo que cada um de nós recebeu, que nós recebemos, né? E dentro desse batismo, também demonstrar para os nossos filhos o quanto é bom servir Jesus, tendo atitude sincera, tendo atitude de amor dentro da sua casa. Porque às vezes, né, as pessoas nos elogiar lá fora, nos elogiar, dizer que somos cristãos é fácil, mas dentro das nossas casas, às vezes nós agimos totalmente diferente daquilo que fazemos lá fora. Então é por isso que é muito importante nós demonstrar, nós termos atitudes, ter gesto concreto para com os nossos, para com nossa família. E nos chamando, educando, praticando dentro das nossas casas a lei do amor, a partir da nossa família. Porque querer amar lá fora, né? Porque às vezes nosso amor é tão egoísta, que às vezes como pais, mães, só nós mandamos. Retiramos os direitos dos nossos filhos e sempre nos colocamos coisas que o mundo nos oferece, esquecendo do principal, que é Jesus. Então é muito importante sabermos diferenciar uma coisa da outra. Que Cristo Jesus venha nos ensinar a estar sempre na tua graça e no teu amor.